Deus abençoe ao grupo de louvor, a vida de cada um. Bonito louvor, né, meus irmãos? Amém? Convidar o pastor Egberto para a mensagem de hoje. Enquanto ele vem, a gente vai estar orando. Oremos pela mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu aqui te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor preparou para esse culto. Obrigado pelos louvores. Agora a mensagem com o pastor Egberto, guia o teu servo, que o Senhor coloque palavras certas em sua boca. E obrigado, Pai, que a mensagem possa edificar as nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. O pastor Egberto está vindo. Enquanto ele vem, eu só dou uma arrumadinha aqui. Então, muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegria estarmos reunidos aqui nesta noite, cultuando a Deus, a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvamos a Deus pela vida de cada um que veio, também das pessoas que nos visitam nessa noite. Que Deus esteja abençoando ricamente sua vida e falando ao coração de cada um de nós aqui por meio da sua santa palavra. Só reforçando o aviso da nossa celebração de passagem de ano. Você que ainda não tem algo já preparado, entendemos que você está com sua família, está reunido com fraternização, com outros irmãos. É algo que agrada a Deus, mas se você ainda não tem algo preparado para esse final de ano, nós vamos nos reunir então quarta-feira aqui, dia 31, às 10 horas, e nós estaremos então criando um link para a entrada no grupo de quem vai participar, para que nós possamos lá estar elaborando aqui um cardápio para nós estarmos juntos também, nos confraternizando e tendo um tempo de refeição e também tendo um tempo de oração e louvor a Deus para podermos entrar o ano rogando as bênçãos de Deus para o nosso ano que estará se iniciando em breve, tá bom? Então, vai estar nos grupos um link onde você poderá entrar nesse grupo. Se você não está no grupo da igreja e deseja participar, pode entrar em contato comigo, a gente lhe adiciona lá nesse grupo para nós estarmos tendo esse momento de culto e confraternização, ok? Vamos abrir então nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 6. Antes de ler o texto aqui, eu quero orar. Pedindo aqui a bênção de Deus sobre o tempo da palavra. Amém? Soberano Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por sua bondade, misericórdia e graça sobre nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor nos permite chegarmos aqui ao final de mais um ano, hoje o último culto dominical que nós estamos prestando ao Senhor, mas que a nossa vida seja uma vida de adoração ao seu santo nome. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja nesse momento tomando nossa mente, o nosso coração, falando conosco por meio da sua santa palavra. Eu sei que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. E eu lhe peço que o Senhor, em nome de Jesus, esteja agindo soberanamente aqui no nosso meio. Que o Senhor repreenda qualquer artimanha do inimigo, que o Senhor esteja trazendo aqui a nossa mente, o nosso coração cativos à sua palavra,
e que o Senhor, ó Pai, esteja agindo com liberdade aqui no nosso meio. Fale conosco, eu lhe peço, sua bênção eu declaro aqui, total dependência do Senhor, e peço que o Senhor esteja me usando como instrumento nas suas mãos, para o louvor da sua glória, por meio da sua santa palavra. Eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Nós estivemos aqui nesses últimos 6 meses do ano, na nossa escola bíblica dominical, na sala de adultos, estudando um assunto que foi o Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ali nesse Sermão do Monte nós temos vários ensinamentos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Arivaldo, pela água. Tivemos vários ensinamentos. Nós entendemos que os capítulos 5, 6 e 7, ali de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus Cristo então está ensinando para os seus discípulos sobre o que ele espera deles. O que é que então alguém que intenta ser um seguidor de Jesus, o que é que ele espera dessas pessoas? E aí, entendo que ele vai ensinar nos capítulos 5, 6 e 7, ali o que está registrado, e depois ele vai viver tudo o que ele ensinou. Então nós tivemos a grata satisfação de estudarmos gradativamente esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o tão conhecido Sermão do Monte. Mas quando chega no capítulo 6, na conclusão do capítulo 6, Jesus traz aqui nós vemos 2 versículos do qual Jesus está falando aqui sobre uma questão de busca em viver uma prioridade. O que é prioridade na nossa vida? E aí eu quero ler então com você Mateus capítulo 6, versículos 33 a 34. Acompanhe comigo. Aqui é meio que como o coração desses ensinamentos. Ali está não bem no meio totalmente, mas é bem central ali dentro do capítulo 5, 6 e 7. E aqui no final desse capítulo 6, então, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 33 e 34, naquilo que nós temos como um coração desse texto aqui. Diz assim, os versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como eu disse, então, nós estamos diante do último domingo de 2025. Logo em breve, dentro de 3 dias, nós estamos adentrando ali num novo ano. E aí, como igreja, como família e de maneira individual, nós somos muito levados a fazer algumas reflexões, a refletir sobre o ano que se finda. E também começar a pensar um pouco sobre o ano que se iniciará logo em breve. E aqui Jesus nos leva a um questionamento mais profundo, a uma análise mais profunda do que simplesmente ficar olhando para trás sobre o que foi feito e do que pensamos em fazer. Ele nos leva a algo que vai nos fazer a questionar algo mais profundo, que é o que foi prioridade em nossos corações nesse ano que está se encerrando. A partir disso, então, eu entendo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos ver um pouco sobre isso. E eu quero então, como tema dessa noite, abordar sobre a prioridade na perspectiva do Rei. Quando nós pensamos sobre o que foi prioridade em nosso coração nesse ano que se findou, nós temos que lembrar na perspectiva de Deus, como Deus nos vê. E quando nós olhamos para o Salmo 139, eu queria que você folheasse sua Bíblia para o Salmo 139, lá nós temos os seguintes aspectos a respeito da pessoa de Deus. Salmo de número 139, muito claramente o salmista nos apresenta a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, está tudo presente aqui nesse Salmo 139, mas é interessante como ele fala da onisciência do Senhor, no Salmo 139, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Quando nós olhamos para o que foi prioridade em nosso coração nesse ano,
de 2025, nós temos que lembrar que Deus conhece a nossa vida. E essa reflexão não deve ser apenas uma reflexão introspectiva, mas uma reflexão de alguém que tem o pensamento de querer agradar a Deus, mas um Deus que nos conhece, que sabe como foi o nosso viver durante esse ano em cada detalhe. E não somente como foi o nosso viver no sentido do que nós fizemos, mas mais profundo do que isso, como foi o nosso coração, as motivações no nosso coração naquilo que fizemos. Ele conhece tudo, Ele conhece os nossos pensamentos. Então nesse Salmo 139, nos versículos 1 a 3, Ele vai nos declarar que o Senhor nos esquadrinha, Ele conhece tudo a nosso respeito, os nossos pensamentos e tudo que nós fazemos. Agora, temos que lembrar que nada na nossa vida passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele não somente conhece o nosso ano que passou, mas Ele conhece tudo ao nosso respeito. Então a pergunta, a partir do que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34, sobre o que tem sido prioridade em nosso coração, deve nos fazer uma reflexão diante da perspectiva desse Deus. O que foi prioridade? Por prioridade nós entendemos aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E, irmãos, eu tenho muito cuidado com relação a essa questão de ilustrações em pregações. Paulo faz a Timóteo algumas advertências sobre algumas fábulas que ele deveria ter cuidado e evitar. E eu tenho medo, eu sei que a aplicação não é referente a essas coisas, e eu estou só abrindo meu coração como pregador. Então você percebe que eu faço poucas ilustrações sobre histórias. Mas há muito tempo atrás, eu ouvi uma história que ela me trouxe algumas reflexões a respeito da vida. E eu quero partilhar um pouco dessa história com você, e você entenda que é apenas como quando nós estamos lá diante de algum encarte, você está com algum encarte lá e tem aquela figura mostrando algo para nós comprarmos, e aí a figura diz assim, embaixo da figura está assim, imagem apenas representativa, tá bom? É uma ilustração apenas representativa. Então, não tenha o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta, mas como uma ilustração para a nossa vida. Então, conta-se que uma mulher, ela caminhava com seu filho nos braços, e de repente ela passa em uma caverna. E aí é uma caverna com um portal assim que se abre, e quando o portal se abre, ela escuta uma voz que diz assim, entre. E aí ela entra. E quando ela adentra com sua criança, seu bebê no seu colo, lá ela se depara com um grande tesouro. Está cheio de tesouro, muitas joias, muito ouro, muitas pedras preciosas ali. E aquela voz que havia então dito entre, ela diz o seguinte: você terá 30 segundos para pegar tudo que você desejar. Em 30 segundos você poderá recolher tudo desse tesouro aqui. E ao final de 30 segundos a porta se fechará. E você, quando sair, tudo que você tiver pego será seu. Apenas não esqueça o mais importante. A contagem então se inicia dos 30 segundos, e aquela mulher então coloca a sua criança de lado, e ela começa então a pegar vários tesouros, moedas de ouro, pedras preciosas, botar nos seus bolsos. Então a contagem diz 20 segundos. Faltam 20 segundos, e ela então começa a pegar sua blusa, colocar mais coisas e olhar o que tinha de valor. E aí então, quando faltam 10 segundos, a voz diz: tudo que você pegar você poderá levar, mas não esqueça o mais importante. E ela fica olhando e juntando coisas. Ele diz: faltam 5 segundos, e a contagem regressiva começa. 5, 4, 3, e ela então pega as coisas, olha e vê uma coroa grande de ouro, pega, e aí ela vê 2, e ela então sai fora, e a porta se fecha, e ela sai carregada de tesouro, com muitas pedras preciosas, com diamantes, com várias coisas de muito valor. E ela então se vê muito satisfeita com muita coisa que ela pegou. De repente, ela lembra de algo, que vocês sabem muito bem o que é. Ela esqueceu lá dentro o seu filho. Ela pegou muita coisa e saiu com muita coisa, mas acabou que ela esqueceu o mais importante. Essa história que eu ouvi há muito tempo atrás, ou que eu li há muito tempo atrás, ela começou a me fazer muitas reflexões. Porque de fato nós estamos na vida aqui, e nós lutamos por tantas coisas, buscamos tantas coisas,
Mas nós temos que ter esse cuidado de, no meio das tantas coisas que nós vamos juntando aqui na vida, achando que são tesouros, que são importantes, de termos um cuidado de não esquecer o mais importante. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, nós vemos Jesus, o Rei. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aqui ele confronta muito ali para os seus ouvintes e também para nós, por meio da sua santa palavra, sobre as nossas prioridades como súditos desse Rei. Ele nos corrige na nossa perspectiva como discípulos dele. Ele então nos direciona a nossa rota como seguidores dele, Jesus Cristo. Aqui Jesus então realinha o nosso coração como servos dele. Esse capítulo 6 do Sermão do Monte aqui, está dentro daquele texto que eu falei, que compreende os capítulos 5 a 7. E aqui Jesus vinha contrastando algumas coisas. Ele contrasta então aqui nos versículos 19 a 21 sobre os tesouros da terra com os tesouros dos céus. Versículo 19 a 21. Ele faz um contraste entre luz e trevas, versículos 22 a 23. Ele fala sobre dois senhores, nos versículos 24, no versículo 24. E aí, a partir do versículo 25, os versículos até o versículo 34, ele vai falar sobre a perspectiva da luta que há entre um coração que busca somente as coisas na perspectiva terrena, contra um coração que vê as coisas na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva do eterno. E aí nós chegamos então nesse versículo 34, quando Jesus começa com uma expressão que é buscai. Buscai. Versículo 34. E aí essa expressão aqui, ela está no que na língua original é chamada de um termo dentro de um verbo conjugado no presente imperativo ativo. Ou seja, aqui indica uma busca contínua, algo que deve ser habitual, algo que deve ser prioritário na vida de alguém. Então, o que Jesus está dizendo com essa expressão buscar é que aquilo não deve ser algo apenas pontual em nossa vida, mas deve ser um estilo de vida de alguém que é um discípulo de Jesus. Então, Jesus nos propõe aqui, por meio desse texto, de que a vida cristã só encontra sentido, descanso e segurança quando o reino de Deus é a prioridade absoluta em nosso coração. Eu vou repetir. Jesus nos mostra e nos propõe aqui que a vida cristã só encontra sentido, descanso, segurança, quando o reino de Deus é a prioridade absoluta em nosso coração. E como fazer do reino de Deus uma prioridade em nossa vida? E aqui eu quero pegar nesse texto 4 realidades espirituais expressas por Jesus, que nos ajudarão a ter o reino de Deus, a ver o reino de Deus como prioridade em nosso viver. A primeira verdade espiritual é a respeito do próprio reino de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é o reino de Deus, pensando no serviço ao rei. Primeiro ponto. Quando ele diz, então, buscai, ele diz o que nós devemos buscar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E aqui, no pensamento judaico, o reino não tem a ver apenas com um aspecto de território. Reino tem um aspecto de governo, de autoridade, de soberania. E todo reino tem como implícito algo, um rei. E é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei. O povo judeu então vivia na expectativa da vinda do rei, do Messias. Mas em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Lucas capítulo 11, no versículo 20, diz assim, Lucas 11, 20. Se porém, quando ele é questionado sobre o fato dele expulsar demônios, estavam dizendo que ele expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. Aí Jesus diz assim no versículo 20, versículo 19, para contextualizar: se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Agora ele diz, versículo 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é o quê?
chegado o reino de Deus entre vós. Aqui Jesus está mostrando que o reino chegou. Ele chegou no seu aspecto espiritual, capítulo 11, versículo 20. Mas quando chega no capítulo 17 de Lucas, nos versículos 20 a 21, Jesus está sendo interrogado por fariseus justamente sobre esse aspecto do reino de Deus. E olha o que diz, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em uma outra tradução, vai dizer que o reino de Deus está no meio de vós. O reino foi chegado e inaugurado com a chegada do rei Jesus Cristo. E esse reino não era um reino como os judeus esperavam, um reino numa perspectiva terrena, territorial, mas um reino espiritual. E por isso Jesus diz que não vem o reino de Deus, versículo 20, com visível aparência. O nosso rei inaugura o seu reino na perspectiva espiritual com a chegada de Jesus Cristo aqui na terra. Ali ele inaugura espiritualmente o reino. Mas nós ainda aguardamos a perspectiva da plenitude do reino, do estabelecimento do reino messiânico em sua plenitude, como está descrito em Apocalipse capítulo 20. Mas lá no livro de Apocalipse, quando foi revelado a João sobre as regiões celestiais e a perspectiva futura, numa visão escatológica, lá no capítulo 19 de Apocalipse capítulo 19, diz o seguinte: na visão de João a respeito de Jesus, no versículo 16, ele descreve Jesus da seguinte forma, dizendo que Jesus tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia apresenta Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E Jesus como Rei, ele vem trazer então a perspectiva dos seus súditos, a perspectiva das prioridades que os seus súditos devem ter. E os súditos desse rei, muitas vezes estão com as perspectivas erradas. E aqui nesse versículo 34, Jesus então está corrigindo a nossa perspectiva dos nossos anseios, das nossas prioridades. Ele diz que para um súdito desse rei, o reino deve estar em primeiro lugar. Para os súditos desse rei, o reino deve estar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Romanos, capítulo 14, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, nós vemos o apóstolo Paulo, então, trazendo aqui essa perspectiva, nesse capítulo 14, de que da superioridade da pessoa de Cristo como Rei. Romanos, capítulo 14, no versículo 17, falando sobre o reino, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele está falando descrições a respeito do reino de Deus, que não é algo cujo os da igreja em Roma estavam discutindo sobre coisas na perspectiva terrena, de dias, de festas, de comidas. O reino de Deus é espiritual e deve ser vivido nessa perspectiva do Espírito. E nós devemos então priorizar esse reino. E o que Jesus está dizendo é que o reino deve vir em primeiro lugar na vida dos súditos do rei. E aí então a pergunta que fica é: olhando para esse ano, nas coisas que foram prioridade do nosso viver, em que lugar ficou o reino de Deus? Em que lugar o reino de Deus esteve presente em nosso coração como uma prioridade, não como algo secundário, não como algo que faz parte daquilo que sobra,
do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus dons, dos meus talentos. Porque o reino de Deus, uma perspectiva correta sobre o reino de Deus, vai definir a nossa agenda, as nossas decisões, os nossos valores. Uma perspectiva correta do reino de Deus vai decidir como é que eu vivo no meu ambiente familiar, no meu ambiente de igreja, como eu lido com as minhas finanças. Alguém que tem a perspectiva correta de priorizar o reino de Deus, não vai fazer a sua vida na perspectiva, vai viver a sua vida na perspectiva do que eu quero, mas do que o rei quer de mim, do que o rei quer comigo, do que o rei quer através da minha vida. Diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus está sendo estabelecido nessa terra, dentro de uma perspectiva espiritual, onde o rei deve reinar em cada coração de seus súditos, em cada coração daqueles que reconheceram a Jesus como o Senhor da sua vida. Porque não é só ter a Jesus como Salvador, é tê-lo como Senhor. E Ele como Senhor, essa expressão Senhor, ela não tem somente a ideia de um Senhor que senhoreia, por exemplo, sobre escravos, mas de um rei soberano que reina sobre os seus súditos. Essa é a perspectiva correta do reino. Então nós temos um Senhor que é o rei soberano de toda a terra. Mas esse rei decidiu vir a essa terra, assumir a forma humana e na cruz realizar uma obra de salvação, pagando o preço pelos meus e pelos seus pecados, para que este agora reine sobre aqueles que agora são seus súditos. Entenda que o reino de Deus se inicia com o reconhecimento do rei, o rei Jesus. Jesus na cruz, quando ele vai ser crucificado, Lucas apresenta no capítulo 23, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, falando sobre a crucificação, no versículo 39, o seguinte, Lucas 23, versículo 38, perdão. 38 diz o seguinte: no momento da crucificação de Jesus, quando ele está lá crucificado, foi colocado uma placa sobre a pessoa de Jesus Cristo lá na cruz, e diz aqui o texto de Lucas capítulo 20, versículo 38, diz que também sobre ele, Jesus, estava uma epígrafe em letras gregas, romanas, este é o rei dos judeus. Jesus foi muito questionado por Pilatos sobre: és tu o rei dos judeus? E aí Jesus disse: é você que está dizendo. Durante a sua vida, Jesus demonstrou que ele era o enviado de Deus, que ele é o rei prometido por Deus, e ele foi condenado por isso. E na sua condenação, o que para eles era o motivo da condenação é que ele estava dizendo ser o rei dos judeus. Mas nós vemos por meio de Apocalipse 19 e 16 que Jesus de fato é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então a consciência de uma prioridade do reino precisa ter o rei como prioridade da nossa vida. E essa postura de servos, de súditos do rei, aonde ele vai senhorear o nosso viver. E como eu disse, senhorear a nossa agenda, as nossas decisões, os nossos valores, como nós vivemos a nossa vida. Uma consciência então clara do reino de Deus vai nos ajudar a termos o reino dele como prioridade, quando nós focamos no rei e temos a consciência de quem o rei é. Versículo então, continua dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Pois em primeiro lugar o seu reino, e Jesus continua, e a sua justiça. Aqui então Jesus fala, depois de falar do reino de Deus, ele fala agora da justiça de Deus. E se o reino de Deus tem a ver com o serviço ao rei, a justiça de Deus tem a ver com a justificação do rei. Quando ele diz e a sua justiça, não é a justiça humana, e a sua justiça é a justiça de Deus. Ela não é a justiça humana que é meritória, que é legalista. É uma justiça que procede do caráter de Deus.
e do caráter de um Deus santo. Jesus então está falando aqui da justiça de Deus, e trata-se de uma justiça que foi imputada através da pessoa do próprio Rei Jesus. Essa justiça imputada é o que o apóstolo Paulo, então, na sua epístola aos Romanos, aborda como justificação, dizendo o seguinte, em Romanos 5:1, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, então, por conta da sua natureza pecaminosa, vive separado de Deus. Ele vive fazendo as próprias vontades, as vontades da carne e dos pensamentos, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2. E a vontade da natureza pecaminosa, da carne e dos pensamentos humanos, elas são contrárias a Deus. Por isso esse homem está separado de Deus. Aprove a Deus então enviar o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por esses pecadores, que mereciam então, por conta da sua condição de pecador, a condenação eterna. Ser condenado por conta dos seus pecados. Mas Deus então envia Jesus Cristo, seu Filho, para lá na cruz pagar o preço pelos nossos pecados. E como eu disse no domingo passado, que então agora a justiça de Deus foi expressa na pessoa do Filho, que sofreu a condenação em nosso lugar, no qual agora nós podemos ser salvos. E aí, quando nós somos salvos por Deus em Cristo Jesus, nós agora estamos justificados perante Deus. Agora é mediante a fé. Deus é justo. Nós merecíamos então, por conta dos nossos pecados, a condenação. Mas Jesus sofre a condenação em nosso lugar, de maneira que quando alguém então diz que agora é salvo mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, ninguém pode achar que nós nos julgamos alguma coisa por isso, ou que nós temos alguma justiça própria. Não, a nossa justiça vem de Deus. E Deus, sendo justo então, nos salva mediante a fé, mas não sem que houvesse uma condenação. Houve uma condenação. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados lá naquela cruz. Jesus Cristo sofreu a condenação que nós, os pecadores, merecíamos. Ele, o santo, o perfeito, o Rei dos reis, vem a essa terra, agrada a Deus em todos os aspectos, obedece a Deus em tudo, cumpre toda a justiça de Deus, mas vai lá naquela cruz sofrer a condenação em nosso lugar. E agora, essa justiça então de Deus, que foi exercida sobre a pessoa de Cristo, condenando o seu próprio Filho, agora ela é imputada a nós, de maneira que agora nós estamos justificados perante Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós fomos justificados mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo que sofreu a condenação em nosso lugar, e agora então nós temos paz com Deus. Aquele ser humano que antes vivia em guerra contra Deus, não querendo fazer a vontade de Deus, mas a própria vontade, não querendo agradar a Deus, mas agradando a si mesmo, a natureza pecaminosa, pecando contra Deus, agora ele está em paz com Deus. Mas isso é por meio de alguém, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e é mediante a fé. A justiça de Deus foi expressa totalmente quando Ele despeja a sua ira, derramando sobre o seu Filho a ira que Ele tem contra o pecado. E Cristo então morre naquela cruz, sofrendo a condenação em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida e vida eterna, e podermos agora ser declarados justos diante de Deus. O ser humano então é justificado somente por meio da pessoa de Jesus Cristo, e é somente mediante a fé na pessoa dele. Somos justificados para viver em santidade. Não é que somos justificados para viver de qualquer jeito, mas esse agora que foi justificado, esse também foi colocado numa posição de santo, e deve viver então agora para agradar a Deus, para viver em obediência a Deus, não para ser salvo, mas porque foi salvo por esse Deus. E aí nós entendemos então que essa questão de entender a justiça de Deus vai nos ajudar a podermos colocar o reino dele como prioridade na nossa vida. Porque se não fosse Cristo ter morrido no meu e no seu lugar, nós andávamos perdidos. Quem reinava sobre nossa vida era o pecado. Nós continuávamos então perdidos, fazendo a vontade da carne. Mas Deus nos justificou em Cristo. E agora eu devo buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Agora eu devo agradar a esse Deus, entendendo que eu só consigo agradar a Deus em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus Ele nos
tornou justos, fomos justificados perante Deus e agora devemos então agradar a esse Rei. Isso é a santificação. É ir agora gradativamente progredindo e avançando, querendo não mais fazer a própria vontade da carne e dos pensamentos, mas a vontade de Deus, obedecendo a Ele por meio da sua palavra. Essa perspectiva correta da justiça de Deus vai nos ajudar a nos submetermos ao Rei Jesus Cristo. Então, um cristão justificado, ele agora também deseja refletir o caráter do seu Rei. Primeira coisa, o reino de Deus, o serviço ao Rei. Segunda coisa, a justiça de Deus, a justificação do Rei. Agora nós vemos a provisão de Deus. Terceiro ponto, que é o cuidado do Rei. Continuando lá em Mateus capítulo 6, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e olha o que diz o texto: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verbo aqui está numa voz passiva, a respeito da pessoa de Deus. Quem vai acrescentar essas coisas é o próprio Deus. A pergunta que surge aqui é: quais coisas? Não é que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é que o fato de eu priorizar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas me serão acrescidas. Não, não é todas as coisas. É todas estas coisas. A pergunta é: quais coisas? O contexto imediato nos mostra que essas coisas são as necessidades básicas da vida: o comer, o beber, o vestir. Coisas com as quais nós nos preocupamos muito. Nós trabalhamos, empenhamos nossa vida buscando estas coisas. Melhorar a nossa condição de vida, o nosso bem-estar em relação ao que nós comemos, como nós moramos, como nós nos vestimos, o que nós bebemos. Interessante que isso não é assunto novo. Parece que ele está tratando de algo da nossa geração, não é? Que se preocupa só com isso. Não. A preocupação com essas coisas vem como fruto da natureza caída. E Jesus, no seu tempo, já procurou corrigir a perspectiva dos seus discípulos em relação a isso. A conversa de Jesus aqui, no diálogo de Jesus aqui, no versículo 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, versículo 25, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Temos lidado com esta geração com alguns problemas emocionais. Ansiedade, depressão, né? É só o que se ouve falar. Pessoas ansiosas, depressivas, estressadas, não é verdade? Esses assuntos assim são o que permeiam a humanidade, a nossa humanidade. Estresse, ansiedade, depressão. Muitas pessoas andam ansiosas. E se a depressão, já escutei uma vez que a depressão ela é um excesso de passado. O estresse é um excesso de presente. E a ansiedade é um excesso de futuro. E de fato, a ansiedade vem quando nós começamos a nos preocupar com as coisas no sentido futuro. E Jesus está então, já no seu tempo, dizendo: não andem ansiosos na vossa vida quanto a essas coisas. O comer, o beber, o vestir. Coisa com as quais, sinceramente, se nós olharmos para o nosso ano que está findando, será que essas coisas não ocuparam muito mais a prioridade na nossa vida do que propriamente o reino de Deus? Será que o nosso empenho, a nossa busca, quando nós acordamos, a busca do nosso coração, não foram com essas coisas? Jesus então aqui está mostrando que Deus é um Deus que é o Deus da provisão. Ele cuida dos seus. E Jesus então tranquiliza o coração dos seus, dizendo o seguinte: não é a vossa vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória
se vestiu como qualquer deles. E aí olha o que diz o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Aí Jesus diz no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí ele diz o porquê. É porque são os gentios que se preocupam com todas estas coisas. E Jesus está dizendo que quem deve se preocupar, ou quem anda preocupado com essas coisas, é os gentios, porque não conhecem a Deus, porque não conhecem o Deus da provisão. Mas o cristão não. O cristão conhece o Deus que é o Deus provedor, que cuida. Então ele deve confiar nesse Deus, que cuida e que provê as nossas necessidades. Ele diz aqui, são gentios que se preocupam com todas estas coisas, e olha como ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que o quê? Necessitais de todas elas. Jesus então tira o nosso olhar da preocupação dessas coisas terrenas, com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber, para olhar para o Deus que é Pai, e como o Pai cuida dos seus, é o Deus provedor. No capítulo 6, dentro do próprio Sermão do Monte, mas no versículo 8, ele diz o seguinte, quando ele estava falando sobre os gentios, não vos assemelheis, pois, a eles, os gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhes peçais. Deus é Pai, e como Pai, Ele cuida de nós. Então, quando você vê a pessoa de Jesus Cristo falando que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocando o rei em primeiro lugar, não apresenta a pessoa de Deus como alguém tirano, alguém que está lá querendo que os seus súditos o sirvam por uma obrigação, mas não, que vejam a Ele como um Pai que provê as necessidades dos seus filhos, que cuida dos seus filhos, não prometendo satisfazer os nossos desejos, mas suprir as nossas necessidades. É sobre isso que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19, então, o apóstolo Paulo nos diz que, e o meu Deus, falando à igreja em Filipos, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus não promete por meio da sua palavra suprir todos os nossos desejos, mas promete suprir todas as nossas necessidades. E Ele faz assim. Então, quando vamos ter uma perspectiva correta sobre o reino de Deus, sobre priorizar o reino de Deus, nós também precisamos ter uma certeza, uma consciência da provisão de Deus, do cuidado do Rei conosco. Porque Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Não é por merecimento nosso, não é porque Deus está olhando para nós e por nós mesmos Ele nos supre, não. É por Ele mesmo, é para a glória dEle, que em Cristo Jesus Ele supre as nossas necessidades. Então podemos confiar nesse Deus que é provedor. Então, quando nós estamos vivendo em ansiedade, pode ir atrás. As nossas prioridades estão desalinhadas. Nós estamos priorizando as coisas terrenas. Nós estamos nos preocupando com essas coisas do comer, do beber e do vestir mais do que agradar ao Rei. Quem serve o Rei deve descansar debaixo do cuidado do Rei. Quarta e última coisa, nós vemos então a salvação de Deus, a confiança no Rei. Versículo 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. A expressão de Jesus, portanto, ele está fechando um raciocínio. É uma conclusão de algo que ele vem falando. E ele diz, portanto, não fique inquieto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aqui nesse versículo 34, Jesus nos chama a viver um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque a vida é limitada. Porque nós não temos domínio nenhum sobre o futuro.
Mas nós podemos confiar no Rei. E só devemos confiar nele. Quando ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal, Jesus está apontando para a fragilidade humana. Sabendo que cada dia que nós vivemos se aproxima do último dia da nossa vida aqui na terra. Basta a cada dia o seu próprio mal, aponta para sabermos que você não tem controle, nem eu, sobre se amanhã estaremos vivos. Quanto mais se entraremos em 2026. Se você chegar no dia 1º e puder pegar um calendário e olhar para o dia 1º e ver assim, nos túmulos das pessoas, ou quando se bota aquele cartazinho de que alguém morreu, tem lá, eles botam uma estrelinha com a data do nascimento e uma cruzinha com a data do seu falecimento. E se você chegar no dia 1º de janeiro de 2026, você vai poder olhar, na minha data ali não vai estar o ano de 2025. E você poderá expressar gratidão a Deus porque Ele lhe permitiu entrar em um novo ano. Mas nós não temos controle nenhum sobre o futuro. Porque o ser humano ele é limitado em todos os seus aspectos de tempo, espaço, circunstância. Mas então a nossa vida frágil deve estar confiando no Rei eterno. A pergunta final de Deus sobre a nossa vida não vai ser sobre a provisão terrena. O final da nossa vida não vai estar relacionado a como foi, o quanto que nós comemos, ou o quanto que nós bebemos, ou como nós vestimos, que vai valer ali no dia do final da nossa vida. Vai ser sobre o nosso destino eterno. Vai ser o que se segue depois daquela vida. Jesus então está tranquilizando o coração dos seus discípulos sobre eles se aquietarem nas mãos desse Deus soberano. Porque é Ele quem tem o controle sobre todas as coisas, mas o ser humano ele é limitado, ele não tem controle sobre o amanhã. Mas uma coisa que é certa, sobre o amanhã, se Jesus não volta antes, é que nós passaremos pela morte. E aqui está o que é principal nós pensarmos. E aqui está o que eu penso muito na questão da história que foi ilustrada no início. De você ter um cuidado de não passar por essa vida e no final dela ter colhido tantas coisas, juntado tantas coisas, pensado em tantas coisas, priorizado tantas coisas e esquecer o principal, o destino da sua alma. Por isso nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não viver inquietos então com relação ao dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, porque basta a cada dia o seu próprio mal. O tempo de existência do homem nessa terra é limitado, e ele deve viver um dia de cada vez. Mas cada dia que deve ser vivido deve ser com a consciência de que um dia nós vamos partir. E foi como nós vivemos a vida aqui nessa terra, em quem nós confiamos, que vai determinar a nossa eternidade. O tempo de vida aqui do ser humano é limitado. Por isso, Tiago, capítulo 4, na epístola de Tiago, no capítulo 4, nos é dito o seguinte, no versículo 14, Tiago 4, 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A palavra de Deus traz um alerta sobre nós de que não devemos estar ansiosos nem vos preocupar com o amanhã, porque nós não sabemos do amanhã. O que é a vossa vida? Ele nos faz refletir sobre a limitação humana. Por mais que o ser humano se ache inteligente, capaz de criar muitas coisas, de realizar muitas coisas, na verdade tem um fator limitante sobre ele. Ele tem um espaço aqui de tempo determinado, de existência. E o que esse ser humano deveria olhar é para esse Deus, Criador de todas as coisas, soberano. O que ele deveria então confiar é nesse Deus, que na sua soberania e graça enviou seu Filho Jesus Cristo para resolver o maior problema do ser humano, o problema do pecado, que trouxe condenação para o ser humano. O que é a vossa vida? O que o texto de Tiago 4,14 nos leva a pensar é na brevidade da vida, é na fragilidade das limitações humanas. O que é a vossa vida? Para que você pense então de priorizar o que é mais importante.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E estas coisas, as necessidades básicas da vida, comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Hebreus, um livro anterior, no capítulo 9, no versículo 27, diz o seguinte: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Para quem? Para os que o aguardam para a salvação. Aqui tem dois alertas. Se ao homem está ordenado morrer somente uma vez, aqui nessa terra, meu querido, nós só vamos viver também somente quantas vezes? Uma vez. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que tem sido prioridade então na nossa vida? Nós ouvimos muito, né? Em toda loja que nós entramos, várias lojas, em várias confraternizações de Natal, você ouviu com certeza durante o final do ano, no mês de dezembro, essa música. Então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. O que você fez? Quais foram as suas prioridades? Quais foram as minhas prioridades nesse ano que se findou? Jesus nos corrige a nossa perspectiva de não ter como prioridade as coisas terrenas. Podemos sim estudar, trabalhar, cuidar das provisões, de provimentos para honrar os compromissos aqui nessa terra, mas com uma confiança, de que é Deus quem provê todas as coisas. Especialmente, Ele é aquele que proveu o mais importante para a vida do ser humano, a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Diante disso, a salvação, ela está nisso, em confiar no Rei. Por isso, João, capítulo 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho, em Jesus, o Rei, tem o quê? A vida eterna. Quem crê no Filho não é talvez tenha, pode ser que tenha, se fizer tal coisa tem, não é isso que o texto diz. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. E todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você crê no Filho, no Rei, enviado por Deus para resolver o problema do pecado. No capítulo 6, então, do Evangelho de João, no versículo 47, Jesus ainda resume muito mais isso a respeito da vida eterna. Ele diz: em verdade vos digo. Lembra? Jesus está chamando a atenção para uma verdade que ele vai dizer. É que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem a vida eterna que ele preparou lá na cruz. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso não basta só admirar o Rei, viu? É preciso confiar no Rei. Priorizar o reino começa com a salvação da sua alma pela fé no Rei. Quais foram as suas prioridades nesse ano que está se findando? No versículo que nós lemos de Hebreus, não somente nos fala que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, depois disso vindo o juízo. Mas lá no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 28, no versículo que nós lemos, diz que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, fala que ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado. E ele aparecerá para levar para si aqueles que o aguardam para a salvação. Jesus, ele se ofereceu naquela cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem a essa terra e lá naquela cruz se oferece de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. E a maneira de você ter essa salvação e essa vida eterna é pela fé em Jesus Cristo. A salvação de Deus
é a confiança no Rei, para que você viva um dia de cada vez, colocando as prioridades certas na sua vida. Quando ele diz que então que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, em Mateus capítulo 6, versículo 33, no versículo 34 ele diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez, mas com a fé ajustada na pessoa certa, na pessoa do Rei, o Senhor Jesus Cristo, porque disso depende a sua eternidade. Ao final deste ano, então, Deus nos faz não olharmos tanto para resultados terrenos, mas para como está a nossa prioridade, as prioridades do nosso coração. E assim como aquela mulher da ilustração, tem muitas pessoas que têm ganhado muitas coisas, priorizado muitas coisas, mas têm deixado de lado o principal, o destino da sua alma. Então Jesus nos chama a realinhar o nosso coração com relação às prioridades, a reordenar as prioridades da nossa vida, colocando o reino de Deus, a sua justiça, o Rei como prioridade da nossa vida, e confiar no Rei provedor, Salvador, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, trazendo o mais importante para nós, o perdão dos pecados e nos livrando da condenação. Então, como cristãos, nós devemos, então, ao adentrar nesse ano de 2026, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas se você não reconheceu ainda o Rei, lembre-se, um dia, o seu dia será o último, e a questão é onde você vai passar a eternidade. Isso vai depender de em quem você confiou a sua vida, em quem você confiou a eternidade da sua alma. Confesse a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas básicas da vida, do comer, do beber, do vestir, Ele vai acrescentando. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito ao Senhor por sua bondade, misericórdia e graça sobre a nossa vida. Eu lhe agradeço porque o Senhor, por meio da sua santa palavra, corrige a nossa perspectiva de vida, nos desafiando a alinhar as nossas prioridades, colocando o seu reino, a sua justiça, o Rei Jesus como prioridade no nosso viver. Que o Senhor possa estar reinando dia a dia em nosso coração. Naqueles que já creram, que nós possamos alinhar nossas prioridades, colocando o Senhor e o seu reino como prioridade em nosso viver. E se há pessoas aqui, ó Pai, que ainda não creram em Jesus, que o Senhor esteja desafiando os corações nesta noite, falando a estes corações a reconhecerem a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Salvador pessoal. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui o irmão